Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos, queridos irmãos e irmãs, iniciar esse santo culto a Deus essa tarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus que abençoe você que está aí acompanhando o santo culto agora. Eu não sei se meu relógio está atualizado, mas são 2h10 no meu, mas acho que aquele lá está mais certo, 2h12.
Sei lá, nem 11, nem 12, nem 10. É mais de 2, menos de 3. Sejam todos muito bem-vindos. Deus que abençoe grandemente a nossa Irmandade. A gente quer compensar o culto de ontem que não foi possível fazer. Lembrando que agora às 20 horas teremos culto novamente. E até mandei uma mensagem no grupo avisando que estaria aqui na igreja para fazer culto ao vivo para todos nós, tá bom? Vamos começar o santo culto. Vai compartilhando a live. Avisa o povo de Deus que tem culto ao vivo agora para todos nós. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 27, 2:7. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 335. 335. Brunão, o que você quer que eu faça para te ajudar? Para você não ter que ficar baixando aí, para estar mudando. Canto mais longe? Tá bom. Que eu tô com uma dó, você vai ficar todo encarangado aí. Pode deixar.
eram 2, né, Brunão? Então vamos cantar o hino 55 para nós orarmos a Deus. E vocês já vão mandando seus pedidos de oração e avisando a nossa Irmandade que o culto já está no ar, que não era programado, né? A Irmandade não estava esperando, mas enfim, é uma forma de substituir o de ontem que não pudemos transmitir e agora Deus preparou, tá bom? Vai compartilhando aí, chamando o povo para o culto. Cântico 55. Glória a Deus, glória a Deus. Prezados irmãos e irmãs que estão acompanhando o Santo Culto, nós vamos orar a Deus agora. Vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração de toda a Irmandade, você que está aí através da live, também que Deus possa te tocar com o seu Espírito Santo, Deus possa visitar a tua alma, o teu coração. Nós estamos aqui em 4, 5 irmãos só, que são os irmãos do escritório, irmão Bruno, a irmã Mari e eu, irmão Marquinhos, que é o nosso diácono. Também estamos aqui em comunhão para transmitir esse santo culto até você, que ele chegue até você. Talvez você não assista agora, ao vivo, são 2h23 da tarde, mas você pode ver em qualquer outro horário, que ele vai ficar salvo aí. Mas o importante é que agora nós estejamos na presença de Deus, que entremos em comunhão para a gente clamar ao Senhor, para que Deus traga a revelação da sua palavra, que o Senhor possa falar com as nossas almas,
e encher nosso coração de fé, de esperança, nesses dias, irmãos, tão difíceis que nós estamos enfrentando. A cada dia é uma notícia mais difícil que a outra, a cada dia é uma notícia pior do que a outra, e a gente vai ficando um tanto quanto sobrecarregado, com tanta informação negativa. É impossível que nenhum de nós, que alguém possa dizer, eu não sou impactado, isso não me faz diferença. Não é possível, não tem um ser humano normal, não é assim. É evidente que todos ficamos, enfim, fragilizados, ficamos preocupados com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então vamos orar a Deus, apresentar ao Senhor essas necessidades, pedir ao Senhor que abençoe esse culto. Quero pedir a vocês, como não era um culto previsto, foi meio de última hora, que compartilhe, avise o povo de Deus que nós estamos no ar, tá bom? Que está tendo culto. Às vezes a pessoa está em casa, pode alcançar aí uma vida, alcançar uma família, não é, irmãos? Demais nunca vai ser. Estar na presença de Deus nunca é demais. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai se alegrar da nossa adoração, que juntos nós formamos uma corrente forte de adoração e de clamor ao nosso Deus. Vamos ajoelhados em santa comunhão, buscar a face de Deus em oração. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós estamos diante da Tua santa presença, ajoelhados aos Teus pés, para agradecer a Deus pelo perdão das nossas faltas, pela coroa da vida eterna que Tu nos tem concedido. Nós sentimos a escolha de Deus sobre a nossa vida. Sabemos que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor que escolheu a nós. Por grande misericórdia, por grande graça, o Senhor tem colocado os seus olhos sobre a nossa vida e deixado de lado as nossas imperfeições, a nossa mancança, a nossa fraqueza, e nos tem amado como uma mãe ama os seus filhos. Olha que amor! A palavra diz que como a galinha junta seus pintinhos embaixo das suas asas, Alamaia, estamos nós debaixo das asas do Senhor. Estamos nós debaixo das asas do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ó Pai de amor, de graça, de misericórdia, nessa tarde, Senhor, Alamaia, abriga-nos debaixo das Tuas asas, Senhor, abriga-nos debaixo do Teu pavilhão, no oculto do Teu tabernáculo, Senhor, que achemos agora em Deus descanso das nossas tribulações, das nossas inquietações e dos nossos medos, Senhor eterno. O nosso maior inimigo não tem sido o Covid, mas tem sido também a nossa mente, Senhor, que tem judiado de nós, tem tirado o sono de uns, apetite de outro, colocado apetite em demasia em outro. Senhor, abriga-nos essa tarde debaixo das asas da Tua misericórdia. Oramos, ó Pai, pelos pedidos de oração da nossa irmandade. São muitos, Senhor, são muitos que têm clamado, são muitos que têm pedido, porque estão precisados de Ti, estão desesperados, Senhor, por falta do emprego, por falta do alimento, outros por falta de paz, porque as guerras têm sido muito grandes, as famílias também estão sofrendo, Senhor, as investidas do nosso adversário, e todos temos passado no fundo de um funil, mas se o Senhor quiser, se o Senhor se agradar de nós, Tu podes, no nome de Jesus, mandar toda a tribulação embora, mandar toda a guerra embora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Anima-nos agora pela Tua presença, que essa tarde caia, Senhor, fogo do Teu Espírito. Aleluia, nos nossos corações,
caia sobre nós a unção do céu, caia sobre nós a valentia de Deus, glória ao Senhor, e que toda essa irmandade que está assistindo o culto possa se sentir, Senhor, animado, possa se sentir coberto com a proteção divinal, no nome de Jesus. Enche agora esse lugar da tua glória, enche essas casas da tua glória, visita, Senhor, cada coração, visita cada casa, repreende agora, Senhor, toda enfermidade, toda guerra, toda dor, toda luta, no nome de Jesus. A tua igreja crê em ti, Senhor. Glórias a Deus, nós cremos em ti, estamos confiados em ti, Senhor, e da tua presença ninguém nos arrancará. Toma nas tuas vidas todo o ministério da tua obra, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Ainda hoje de manhã estive no médico, tu bem sabes, a pressão alta de novo, tem misericórdia, ajuda-me, ó Deus. Todavia eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha, como um vaso, um servo teu. Alamaia, iala, salamaia. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, e te peço, faze de mim o que tu bem quiseres. Toda a tua vontade é boa, é santa, é perfeita também, Senhor. Assim, ó Deus, manda do céu a tua palavra e fala, Senhor, com as nossas almas. Fala, Senhor, aos nossos corações e ajuda-nos a entender o que tu queres falar conosco por caridade. Assim, toma tudo nas tuas mãos, pedimos as tuas bênçãos com ações de graça, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Santo é o Senhor, Santo Deus. Deus seja louvado. Amém. Fecha a porta da entrada lá, que a gente perde menos ar, né? Amados, avisos é que a nossa igreja continua fechada, pelo menos... Ah, estava fechado? Ah, que susto! Estão voltando. Avisos. Esse sistema novo, por isso que eu falei para vocês que eu vou cantar longe, para não ficar judiando o Bruno, porque ele tem que estar baixando, mudando a mesa lá, mas agora voltou o som, tá tudo ok. É que tem que voltar no lugar lá, mas tá tudo certo. Os avisos que eu estava dizendo aqui não tem aviso, a não ser que nós estamos com a igreja fechada por ocasião dessa fase emergencial aí do Plano São Paulo de combate à Covid-19, é evidente que nós atenderemos. Bruno, como que foi antecipado os feriados? Vê para mim, quando que começa sexta agora? São Paulo. Barueri não vai ter... Não, vai ter feriado, não vai? Marquinho, Barueri vai ter feriado estendido? Barueri vai ter feriado estendido? Então, hoje que dia é? 24. Então é só semana que vem. 24. Que dia que é hoje da semana? Quarta-feira. Então, assim, ajuda aí, turma. Vamos ver, porque eu vou fazer um negócio aqui. Onde é que é o calendário do iPhone, gente? Achei. 29 é segunda. Então, segunda, terça e quarta que vem é feriado. São Paulo também? São Paulo também. Com o Bruno Covas é 5 da hora, se ele mandou. São Paulo é sexta também, então. São Paulo já começa na sexta. Tá. Eu vou, não prometo. Né? Não, dia 1º também, dia da mentira? Até dia 1º. Eu não prometo, mas eu vou ver se na sexta-feira, vou ver. Vou falar com os irmãos anciães, o Marquinho vai entrar num também, o Cosmo, o Gé. Quem mais? O N, o Jean. O Jean já vem sexta, né? Jean. Quero ver se na sexta-feira, que é feriado, a gente faz culto das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Acaba um culto, começa outro. Acaba um culto, começa outro e vai só trocando o irmão. Para a gente fazer o aquecimento para as 24 horas de oração que nós vamos fazer. Que nós vamos fazer uma live com 24 horas de oração. Começar num dia,
a 0 hora e terminar no outro dia, na virada do outro dia para o outro. 24 horas de oração, com 24 irmãos orar 1 hora. Se o irmão não aguentar, se o irmão do Ministério da CCA não aguentar orar 1 hora, por favor, manda para nós sua carta de renúncia. Porque um cooperador ou um ancião que não orar 1 hora não presta para atender a obra. Não pode. Pelo amor de Deus. Encarregados de orquestra, irmãs, a piedade, vocês que estão na liderança da obra, se não puder orar 1 hora, tá perdendo tempo. E está fazendo a turma perder tempo também. Tá bom? Nós vamos fazer 24 horas de live. Eu aviso vocês até quinta-feira. Nos grupos, a gente dá um jeito de avisar. E outra também, vocês vão ver ao vivo, é só pegar. Né, no canal, vai estar ao vivo aí. Por quê? Porque vocês estão em casa. Vai ficar no Netflix? Fica assistindo live. Muito embora o Netflix é muito bom. Tem um filme muito bom. Mas vamos fazer, pelo menos na sexta. Vamos fazer, eu estou aprendendo agora a assistir isso aí que meus filhos me ensinou. E tem um tal de Amazon também que é muito bom. Agora que eu estou aprendendo, não sabia. Eles estão me ensinando. Até a Helena, com 1 ano e 4 meses, já entra na Amazon e eu não sei fazer funcionar. Ela entra aqui para ver aqueles bichinhos em balão lá, aqueles cavalinhos que é de bexiga. Nós vamos fazer, com a ajuda de Deus, mas eu vou avisar a Irmandade, tá bom? Que é uma forma, é feriado mesmo, e se não é feriado é lockdown, fazer uma live aqui de culto, acaba um culto e começa outro, emenda um no outro, e vamos fazendo para o povo de Deus ter o que fazer, porque eu sei que está todo mundo com a cabeça carregada, todo mundo atribulado. E é verdade mesmo. A pessoa, se não morre de Covid, morre de depressão, ou morre de fome, porque não tem onde trabalhar. Então, sabe quando Samaria foi cercada? Que atrás era o vale, na frente era o exército inimigo, dentro era a fome, a peste. Nós estamos cercados, irmão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Nós estamos de todo jeito, enfim, aprisionados. Entretanto, o céu continua funcionando. O nosso Deus continua sendo Deus. E nós estaremos na presença do Senhor, clamando, orando junto com a igreja. A nossa intenção não é ser melhor que ninguém. Se pudermos ser, queremos, pelo menos espiritualmente. Mas a nossa intenção é fazer a nossa parte. Se é muito, se é pouco, se é bom, se é ruim, não sei. Mas é de coração. Isso eu tenho plena consciência. Ainda ontem tivemos uma reunião aqui e o Amir falou, quando a gente sai para vir fazer o trabalho na igreja, a gente não vem pelo dinheiro só. É evidente, os que são funcionários, claro que recebem, é o trabalho deles. Mas recebe em qualquer lugar. Maconheiro também recebe, traficante também recebe. Mas tem um envolvimento, né? Não foi isso que ele falou? Tem o coração da gente envolvido nisso. Então é isso que a gente quer fazer. Muito mais os obreiros, coitado, que não ganham nada. Eles lutam muito mais do que nós até. Enfim, eu quero, de alguma forma, chegar mais perto da nossa Irmandade da maneira que for possível. Porque agora, na hora da pandemia, que a coisa está apertada, foi o que nós fizemos no ano passado, e nós queremos repetir esse ano, de a gente se apresentar, dizer, ó, está pegando fogo no mundo, mas nós estamos aqui. Entendeu, Marquinhos? Nós estamos aqui, nós estamos na presença de Deus, junto de vocês. Nós não vamos vir as costas para a nossa Irmandade. E eu não posso ir na tua casa, não posso te abraçar, não posso sair na rua, mas posso aqui fazer um culto que alcance o teu lar com segurança, e que através da vida desse fraco servo, você possa receber a palavra da vida eterna aí na sua casa. É de todo o coração. Vou fazer uma mobilização. Fique ligadinho na nossa rede social e nas postagens do nosso canal no YouTube. De qualquer forma, a gente solta um vídeo, se eu conseguir. Porque das 9 às 18 são 8 horas. 9, né? 9 horas, né? Precisa de uns 7 irmãos. Para fazer um culto de 1 hora e pouco. 7 irmãos nós temos aqui, gente. Do dia para a noite nós arrumamos, tá bom? Mas eu vou avisar a Irmandade para a gente deixar tudo bem certinho, bem combinadinho, e eu tenho certeza que o Senhor se agradará e nós vamos glorificar a Deus, tá bom? Mais alguma coisa de aviso? Sábado nós estaremos aqui de manhã para receber toda a nossa Irmandade, os que trouxerem alimentos não perecíveis, tem a nossa irmã Mara, vê para mim o nome da menininha. Isabel? Já vou saudar a Isabel então. A nossa irmã Lu, é aniversário dela hoje? Então tá bom. Então deu certinho. A irmã Luciana Imparato, se mobilizou com um grupo de irmãos, de amigos e de familiares. Eu estou contando porque é importante que a Irmandade veja. E vão trazer 17 ou 18 cestas básicas, Marquinho. Você que é diácono aí, ó, eu sei que é a sua ferramenta de trabalho. Para atender os necessitados. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Essas vidas, o irmão Marquinho andou recebendo também do nosso irmão ali do Osasco, esqueci o nome dele. Está até falando com ele. Também não me lembro, mas eles são daqui, comum daqui.
também para atendimento dos necessitados. Então, irmãos, está todo mundo se mobilizando. Graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente. Então, no sábado, nós estaremos aqui a partir das 9 da manhã. Você quer vir orar, quer receber uma oração, ouvir um trechinho da palavra, claro, mantendo o distanciamento que é necessário, trazer sua oferta, sua coleta, os obreiros estarão aqui, os diáconos, para registrar, para alguém que queira passar cartão, alguém, enfim, da maneira que vocês quiserem, tá bom? No sábado agora, que é dia, quarta, quinta, de 27. 27 de março. Acertei? 27 de março, a partir das 9 da manhã, a gente está aqui. Um sorriso, um copo de água fria, uma oração, certeza que não vai faltar. Você vai ter um alento aqui, alguns braços amigos para te afagarem. Tá bom? Dados esses avisos, e olha como o Rodrigo falou bastantinho. Quer mais alguma coisa, meu Bruno? Não tem muito o que falar, né? Vou falar. Como que é, Marquinhos? Irmão Amauri, que também trouxe cestas básicas, o Marcos que recebeu. E hoje é aniversário da Isabel, netinha da irmã Carmen Brasil. Olha que nome. Carmen da minha mãe, deve ser gente boa. E Brasil, que é a nossa nação. Isabel, mas que nome lindo. Se fosse Isabel, era mais comum. Eu só conheço Isabel tiazinha, não conhecia uma Isabel pequenininha. Isabel, um beijo, feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente, Deus enche a tua vida de paz, que você seja uma menina ainda mais esperta, inteligente, sapeca, eu já vi que você ia ver sua foto aqui, que Deus te abençoe grandemente, e fala para a vovó, para o vovô, assim que voltarem os cultos, trazer você aqui para congregar com o tio Rodrigo, tá bom? Logo vai passar essa pandemia, eu vou te encher de cheiro, de abraço, tá bom? A molecada, tem uns que chutam minhas canelas aqui, o Jojo chuta minhas canelas, mas a maioria me abraça, me dá uns beijos, mas o Jojo me dá cada bicuda na minha canela, mas tá tudo certo também. Aí a gente olha pro pai, dá aquela risadinha, aquela vontade de beliscar, mas não pode, perde um membro, fica ruim. Deus te abençoe, irmã Carmen, Deus que abençoe grandemente sua família, sua netinha, e que ela possa ter muitos e muitos anos de vida, que ela possa se esquecer logo desse caos que nós estamos vivendo aqui. Bom, Bruno, tá bom, feliz aniversário, mamara? Ficou médio, né? Dá para enganar, né? Vamos lá. 342, para não perder a mão, Brunão. 342, e nós vamos aguardar a palavra de Deus. Sai de perto.
a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Que Deus, irmãos, guarde no nosso coração esse desejo de morar no céu, de ver a face de Deus como ela é, amados irmãos. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor, Santo Deus. Ó Senhor maravilhoso. Senhor, irmãos, trouxe a sua palavra no livro dos Salmos, no capítulo 13. Foi o primeiro salmo que eu aprendi a recitar na minha vida quando era criança. Já faz uns dias. Estou com 37, eu aprendi com 5, faz 32 anos. Para você que tem desejo de contribuir na obra de Deus, aí na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários e a nossa chave do Pix, para você que ajudar que a gente alcance mais vidas, atenda às necessidades da obra de Deus, as construções, também o atendimento àqueles menos favorecidos. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? É o nosso e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Se você precisar de qualquer informação, pode ligar aqui no nosso escritório. Agora tem gente atendendo, a Natasha está aqui no escritório, 43269615, os dois, né? 43269615 e 43269204. Tô bom, né? Tô decorando bem. Tá bom? É só entrar em contato com a gente. Livro do Salmo. Esse salmo eu sei de cor. E eu vou recitar para vocês de todo o coração. Verso primeiro. Acho que só 13 tá bom. Vamos lá, Salmos capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Já tem gente ligando lá em cima, né? Já está tocando. Irmãos, é de chamar atenção, irmãos. Você sabe por quê? Não se ouve falar. Em toda a Escritura, Samuel, o profeta Samuel, acompanhou de muito perto Davi. Se você pegar o livro do profeta Samuel, ele fala a maior parte do tempo de Davi. E você não vê ele relatar da tristeza de Davi. Você não vê ele relatar de Davi estar prostrado, dele estar, enfim, entristecido mesmo. Mas ele fez um salmo para o cantor mor, um cântico, que aqui está denominado Salmo 13, mas nós não sabemos a ordem cronológica que eles foram escritos, não sabemos se esse foi no fim da vida, foi no começo, foi quando jovem, não sabemos. E alguém que leu, que fez a melodia, que os irmãos sabem que a melodia tem que ornar, né, como diz o caipira, tem que ornar, tem que combinar com a letra. Elas têm que ter sincronia, tem que ter, enfim, harmonia.
E certamente quem foi fazer a melodia para esse louvor, pensou consigo, Davi está triste, Davi está chateado. Porque olha as palavras, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Nós podemos imaginar, nós não temos certeza disso. Como disse aos irmãos, não sabemos a ordem cronológica dos salmos. Que ele tenha escrito esse salmo, é possível que ele tenha escrito esse salmo, quando o profeta Natã encontrou-se com ele, quando ele tomou para si a mulher de Urias, adulterou e também cometeu um homicídio, colocando Urias na linha de frente de batalha para que ele morresse. E o profeta Natã, encontrando-se com ele, disse: você pecou diante de Deus. E o Senhor te vai pedir conta disso. E Deus quer saber de você. Você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? E ele disse: quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. E caiu, irmãos. Irmandade, não queira cair na mão de Deus. Que é um amor infinito, mas é um fogo que consome. E a justiça de Deus é dura como pedra. O fardo é leve, o jugo é suave, mas a justiça é dura. Os irmãos sempre veem o irmão N orando: Senhor, te pedimos, não nos julgue com a tua justiça. Vocês veem que ele sempre ora assim? Mas nos julgue com a tua misericórdia. Muito sábio, irmão, porque a justiça de Deus é justa. A justiça do homem falha, a de Deus é justa. Aquilo que plantar, a pessoa vai colher. E quando ele passou por esse processo, quando ele foi esmirilhado, não tem outro nome para dar. Quando ele foi amassado igual o padeiro amassa o pão, quando ele foi espremido como a azeitona é espremida na mó de atafona, que é uma pedra gigantesca, que é passada por cima da azeitona, que tira dela todo o sumo, tira dela toda a carne e deixa só o caroço. Quando ele foi passado na mó de atafona, quando ele foi passado no engenho como a cana, ele pensou que Deus tinha esquecido dele. Não sabemos quanto tempo durou. Para quem está entubado com Covid agora, que passou aí 15 dias, 20 dias, uma semana, para mim, irmão, passou rapidinho, mas para essa pessoa. Ela nem tanto, ou ele que está lá sedado, mas para a família. Meu irmão fez uma cirurgia esses dias atrás de urgência. Eu acho que foi do apêndice, não me lembro, ou da vesícula, acho que foi apêndice. E aí o médico deu um remédio para ele tomar. Meu irmão é médico também. Eu falei: o que é isso que você está tomando? Ele falou: é para anestesiar a garganta, para limpar a garganta, porque eles vão me entubar. Eu falei: tem misericórdia. Vai entubar para quê, doutor? Não é na barriga que vai mexer? Ele falou: não, toda cirurgia de anestesia geral tem que entubar, que é uma segurança. A cirurgia durou umas 3 horas. Irmão, parece que até hoje não acabou. Para mim, até hoje, a hora que eu olho ele, me dá um arrepio na espinha quando eu lembro de ver ele entubado. Irmão, irmã, Davi passou no engenho e se achou esquecido por Deus. E quantos de nós estão assistindo esse culto nesse momento e podem estar se achando também esquecidos de Deus? E as tuas orações já estão como as orações de Ana no templo. Não tem palavra, não tem argumento, só tem choro, só tem tristeza, só tem desespero, medo, preocupação. E o Senhor está enviando a sua palavra essa tarde para te dizer: poderá uma mãe esquecer de dar de mamar para o seu filho, mas eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele viu, irmãos, que o rosto de Deus estava virado para ele, ou dele, que o Senhor estava resistindo à presença de Davi, que o Senhor estava ministrando ao coração de Davi. E ele se viu, amados irmãos, em grande desespero, porque um homem fica sem o trabalho. Só nós vemos Jó,
perdeu o trabalho, perdeu as riquezas, perdeu os filhos, mas sem a presença de Deus ninguém fica, irmão. Glória ao nome do Senhor. Sem a presença de Deus ninguém resiste. Sem a presença de Deus nós somos como metal que soa ou como sino que tine, diz a palavra. Não tem, irmãos, referência alguma, não há em nós alegria alguma, não há em nós, enfim, brilho nos olhos, bendito seja o nome do Senhor. Mas essa tarde Deus está enviando a palavra para te dizer: o sol pode negar a sua luz, o céu pode encerrar-se e negar a sua água, a lua pode negar a sua claridade, os oceanos poderão negar a força das suas ondas, mas eu jamais negarei a minha presença na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Te diz o teu Senhor: eu jamais negarei de responder as tuas orações, eu jamais me negarei de abraçar a tua alma, no nome do Senhor Jesus. Esteja você passando o que estiver, sinta a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida, sinta a graça de Deus sobre a tua cabeça, tu não estás sozinho, tu não estás sozinha, bendito seja o nome do Senhor. Até quando esconderás em mim o teu rosto? E aí, irmãos, vinha um problema de consciência muito grande, porque ninguém, irmão, se engane, não há consciência cauterizada. Há pessoas que acostumam-se com o pecado e com o erro, mas formar na sua mente que é inocente, dizer eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo, mas convicção de que sou inocente, não existe, irmão. Então veio o problema de consciência. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? E quando nós pecamos, nós nos tornamos alvo fácil do nosso adversário. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E muitos de nós não se preocupam dizendo, eu não estou nem preocupado com o que fulano ou ciclano acha de mim, eu não estou nem aí. E ele diz, para que eu não adormeça na morte, e meus inimigos não digam prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar, dizendo com isso, Senhor, que eu não erre, para que meu adversário não se alegre, para que meu testemunho não seja manchado. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, se você está, irmã, olhando agora, consultando a tua alma, e ao invés de alegria, você está achando alguma tristeza, irmão, tem uma virtude tão grande aqui, por essa palavra, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Deus maravilhoso, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, glória, glória, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o poder de Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso, glória a Jesus, glória, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, se você está agora olhando para a tua alma e você está encontrando só tristeza, você está encontrando só acusação do teu adversário, a virtude do Espírito Santo te alcança agora, a presença de Deus te alcança agora onde você está, e todo mal que tem sobre a tua vida é tirado. É tirado agora, irmãos. É tirado agora, irmãs. Pela virtude de Deus. Pela unção de Deus que há em você. Todo mal que te perseguiu. Todo mal que tentou de alguma forma tirar a tua paz.
está saindo agora no nome do Senhor Jesus. Quando a gente lê o resto, irmãos, a gente vê que houve uma resposta de Deus para a vida de Davi. Que houve, amados irmãos, um toque de Deus. Porque no final ele vai e diz: mas eu confio na tua benignidade, Senhor. E aí, irmão, quando o rosto de Deus se vira de volta para ele, a seu favor, mas eu confio na tua benignidade, Senhor. Na tua salvação, meu coração se alegrará. E ele vai e profetiza: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo, irmãos, eu era bem molequinho, tinha uns 5 anos. E eu fui colocado para auxiliar de jovem das crianças, com 5 anos. E fomos para o culto de jovens. E o Ed, que é diácono, o Edmir Marques, hoje é diácono lá em Caraguá, era auxiliar de jovem. E ele não foi esse domingo congregar, coisa rara, porque o Ed não faltava de jeito nenhum nos cultos de jovem. E ficou para eu dar o recitativo para os grandão. Tem irmão que é diácono hoje, tem irmão Ronaldo que é cooperador, tudo da CCB. E eu entreguei os recitativos. E os 2 últimos versículos desse salmo, que é o 5 e o 6, que era pouquinho jovem, nós éramos 6, ficou para um jovenzinho chamado Adelson. Eu não sabia, irmão. Eu entreguei esses 2 últimos versículos para ele e chamava ele para vir recitar, ele só fazia que não com a cabeça. Tanto eu insisti que ele veio. E o cooperador jovem, que hoje é o diácono mais velho de Caraguá, irmão Ezequiel, veio onde eu estava e falou: por que você foi chamar o Adelson para recitar? E eu falei: ué, tio, chamei para recitar. Ele falou: ele é gago. Mas ele é gago, que ele não fala uma palavra. Você não vê que ele não recita os outros cultos? E eu não sabia, irmãos. E ele era o último que mais fala. Em reunião de jovem cheia, chegou na vez dele, era para ele falar: mas eu confio na tua benignidade. Imagina um gago falando benignidade. E ele, lendo, tremia, porque a pessoa que gagueja, ele é muito ansioso, nervoso, tremia com o papel na mão, e começou mais, e nós ria, porque nós era criança, todo mundo ria, as crianças riam. Saudosa irmã Ana, uma porteira antiga, lá a igreja tem porta lateral, clamou bem alto: Senhor Jesus, coloca-nos em comunhão, nos cobre com teu sangue, Senhor. Caiu, irmãos, uma comunhão entre a mocidade. A presença de Deus começou a visitar os corações. De repente ele pôs as 2 mãos para trás, segurando o recitativo, e começou a falar: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Nisso, irmão, a igreja estava virando de ponta cabeça, a glória de Deus entre nós. O cooperador de jovem pulava aqui em cima do púlpito, aí ele levantou as mãos para cima. Agradecemos a Deus por esse recitativo, por essa força. Deus seja louvado. Quando a mocidade falou amém, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, glória ao nome santo do Senhor. Glória, glória ao nome do Senhor. A presença de Deus te alcança aí agora na tua casa. O teu problema de consciência, o teu problema de solidão, o teu problema de silêncio, que Deus tem estado calado, Ele está acabando agora. O Senhor está falando contigo agora. O Senhor está respondendo agora a voz da tua oração. E te diz o teu Deus: abre a tua boca e dá glória a Deus, porque o teu adversário não vai se alegrar com teu vacilo. A morte não vai tragar a tua casa. O inferno não vai derrubar o teu casamento. O diabo não vai derrubar a obra de Deus, igreja. Recebe a virtude no nome de Jesus. No nome de Jesus, amados irmãos, ele vai e profetiza: na tua salvação meu coração se alegrará.
E eu cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem, dizendo, eu vou cantar ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele vai fazer na minha vida. Eu vou cantar ao Senhor porque tenho certeza que Ele vai operar na minha vida. Eu vou cantar ao Senhor, e calamaçania, porque creio com toda convicção que as portas se abrirão na minha vida. Eu cantarei ao Senhor porque eu creio que a cura vai chegar, bendito seja Deus. Eu cantarei ao Senhor porque as portas se abrirão, como já dissemos, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Cante ao Senhor você também essa tarde. Cante ao Senhor você também, meu irmão. Cante ao Senhor você também, minha irmã. Exalta a grandeza desse Deus maravilhoso. É cheio de graça, é cheio de misericórdia, é cheio de poder e de unção, pois a virtude do Altíssimo te cobre agora. A virtude do Altíssimo te envolve agora. E a glória de Deus estará sobre ti todos os dias da tua vida. E tu terás para dar emprestado e não tomarás de ninguém. Ó Davi, e anda, simiare, cantai. Eu não me esqueci de ti. Eu apenas estou fazendo valer a minha vontade na tua vida, Davi. Eu quero a minha vontade na tua vida. E eu te separei para coisas grandes. Eu te separei para grandes obras. Eu te separei para coisas maravilhosas. Eu te separei para coisas que não subiram na tua mente e não desceram no teu coração. Davi, tu que eras pastor de ovelha, tu que eras filho bastardo, tu que eras filho de prostitutos. Irmãos, sabiam que Davi era filho de uma prostituta? Filho de uma mulher que vendeu o seu corpo a Jessé, e então concebeu e teve Davi, e tornou-se rei de Israel, e tornou-se o homem segundo o coração de Deus, e tornou-se o homem que era amigo de Deus. Davi, tu és o meu amigo, eu sou o teu Deus, eu estou no teu coração, e você está no meu. Dá glória a Deus. Hoje a minha glória cai sobre a tua vida, os dons do Espírito Santo caem sobre a tua cabeça, a unção que te é necessária derramada agora, a glória que te é necessária derramada agora, a tua casa já está cantando, e ela cantará ainda mais, porque de uma pequena fresta, de uma pequena coisa, Deus suscita um milagre, e desse movimento que Deus te fez na sua vida, Ele está fazendo para mudar a tua vida para sempre, e para melhor, para mais perto de Deus. E a lamaia, anda siriana lamaia. Tu disseste, Senhor, nem sempre eu tenho força de estar na tua presença, eu te trouxe para perto de mim, glória, eu te trouxe para perto de mim, diz o Senhor, para te mostrar que eu serei o teu Deus todos os dias da tua vida. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos, Senhor, prostrados em oração para te agradecer porque o Senhor preparou para nós esse culto. Senhor, abriu as portas para falar conosco nessa tarde. E nós nos sentimos muito felizes por isso. Isso não é outra coisa senão a tua mão de misericórdia. Isso não é outra coisa senão a mão de Deus em favor das nossas almas. Queira nos ajudar, queira nos abençoar, queira nos guardar e nos livrar de todo o mal, Senhor. Por amor do teu nome, reveste-nos das tuas armaduras celestiais. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso Deus. Não há outro a quem buscaremos, porque no Senhor encontramos tudo o que nos é necessário. Guarda a tua palavra no nosso coração, abençoa o teu servo no culto à noite, às 20 horas, e que a tua presença continue aqui junto de nós. Te damos graças por tudo, por Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória a Deus.
E no 42, 4, 2. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu vou mostrar para vocês o que acontece enquanto vocês estão assistindo o culto aí, que a turma tem maior curiosidade. Vem cá, irmã Natasha. Enquanto a gente está aqui produzindo culto, tem gente atendendo telefone, tem gente no computador, tem gente anotando pedido de oração, tem o Bruno fazendo a transmissão, porque sem ele a transmissão não acontece. E fora o irmão Cosmo, que está de home office, que trabalha em casa, fora os outros obreiros, fora a irmã Kate, fora a irmã Iris, a irmã Eliana, tantos outros irmãos que moderam a página. Vem, Mara, vem do lado da Nath aqui, vem, Marquinhos, o Bruno aqui do lado aqui. Eu vou pôr máscara. Vem de máscara, Bruno, ninguém vai ver que você é feio. Vou pôr máscara, que é só para vocês verem que tem uma turma trabalhando aqui. Ó, o Marquinhos vai aparecer aqui agora, na frente da câmera aqui. Ó. Não tem problema, pode vir. Bom, essa moça... Será que está aparecendo lá? Vem mais para cá, Mara. Nós estamos de máscara, não tem problema. Essa moça bonita que é a irmã Natasha, a esposa do irmão Léo, pensa numa moça que escolheu um marido feio, mas é bonzinho. É músico, toca tuba, está aqui. A irmã Nath é quem responde vocês nas páginas, é quem responde vocês nos e-mails agora, quem responde o contato de vocês no site. E nos cultos que ela está, ela faz aqueles pedidos de oração da lista da última oração. A irmã Mara, vocês já conhecem, que atende o culto das mulheres junto com a irmã Cátia, com a irmã Simone, com a irmã Mônica. Também anota os pedidos de oração. Bom, a irmã Mara é mais fácil a gente falar o que ela não faz, porque todo o resto ela faz. Estão aparecendo. Esse aqui é o irmão Bruno. Olha a camisetona da CCA dele, que bonito. Irmão Bruno. Irmão Marquinho, que cuida da secretaria da igreja, e tem o irmão Cosmo, que está trabalhando de casa. Então, toda essa turma, e fora os outros, que estão empenhados para fazer com que esse culto chegue até você, que a mensagem da palavra chegue até você. Aparece o irmão Rodrigo aqui, aparece o irmão N, mas tem essa turma que não aparece, que faz um trabalho muito mais importante até do que o nosso, que são eles que fazem com que a CCA continue no ar e que continue chegando a palavra até vocês. Então, vou aproveitar que eles estão aqui para a gente fazer a oração do Pai Nosso junto. Vamos, bem forte, vamos lá.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da sua santa palavra estejam guardados no nosso coração. Amém.